eu vou projetar a aula aqui. E aí, se vocês não estiverem visualizando por algum motivo, vocês podem me falar, professora, eu não estou vendo os slides, tá? Caso comece a carregar, espera um pouquinho, que às vezes é a internet que dá uma oscilada e ele vai voltar. Carregando aqui. Apareceu aqui para mim, tá ok para vocês? Ok. Sim. Então tá bom. Hoje a gente vai trabalhar. Ah, tá carregando? Vou esperar então um minutinho para carregar. Já aproveito para pedir desculpa para vocês que eu tô com uma tosse. Acredito que esse tempo tenha, né, prejudicado minhas cordas vocais, aí minhas vias aéreas superiores. Mas eu tô me hidratando bem, daqui a pouco tá tudo certo. Só que eu vou tossir bastante, porque quanto mais eu falo, mais me dá vontade de tossir, a tosse é incontrolável, tá? Pra não ficar toda hora pedindo desculpa, eu já tô pedindo desculpa antecipada. Bom, hoje a gente vai ver os princípios da farmacologia. Então, é a nossa primeira aula. Vamos tratar de conceitos. Então, são conceitos que vocês nunca viram, né? Nunca ouviram ou já ouviram falar, mas talvez não tenham essa noção do que significa. Então, hoje, a gente vai abordar alguns conceitos. Pode parecer estranho à primeira vista, né? Falar, meu Deus do céu, não entendi quase nada. Perguntem caso tenham dúvida. E esses conceitos, eles vão ser elucidados no decorrer das nossas próximas aulas, né? A gente sempre vai utilizá-los no decorrer das aulas. Então, aos poucos, vocês já vão se familiarizando mais com eles também. Então, seção 1.1, princípios de farmacologia. Então, vamos lá. Primeiro, né, o que significa farmacologia? Deriva do grego, que significa fármaco, que é droga ou veneno. Então, a diferença da dosagem de um medicamento para ele ser terapêutico ou para ele ser tóxico, deixa eu ir aceitando aqui, pessoal. A diferença para um medicamento ser terapêutico e tóxico é a dose que a gente administra dele. Por isso é importante seguir todas as recomendações que o fabricante traz, todas as recomendações da receita do medicamento também. Então, fármaco significa droga ou veneno e logos é uma palavra ou discurso. Então, é uma ciência, né, que estuda os efeitos das drogas no organismo. Então, no sentido literal, seria palavra, né, de droga, palavra de veneno, discurso do veneno, da droga. Então, o que significa isso? Como essa droga, né, ela vai atuar dentro do organismo. Inclusive, um dos termos que a gente vai utilizar hoje é o termo droga, que na farmacologia diz respeito a um medicamento. Então, a gente vai trabalhar diz respeito a um princípio, né, de um medicamento. Então, vocês vão ouvir muito essa palavra. Então, é a ciência que estuda o efeito das drogas no organismo, seus mecanismos de ação, então, como que essa droga vai agir, qual é o mecanismo de ação esperado, né, dentro do organismo, e a influência de suas concentrações e a influência que suas concentrações exercem na magnitude da resposta. Então, o que o medicamento faz dentro do organismo? Qual é a função desse medicamento? Isso é a farmacodinâmica. E o destino dessas drogas no organismo é a farmacocinética. Oi, ativa aí de novo. Sem querer, eu coloquei mudo. Ai, aqui tá falando não é possível exibir o conteúdo. De manhã aconteceu isso. Eu vou projetar de uma outra forma e vocês me falam se dá pra ver. Peraí. Tá. Deixa só eu encerrar esse tipo aqui da apresentação. E vou tentar projetar de outra forma.
Aí, agora apareceu aqui pra mim. Ah, beleza. Então, eu só mudei a forma de projetar, mas para vocês vai ficar aparecendo. Ai, meu Deus. Ai, Será que agora? aí, foi. foi. Apareceu. Foi? Agora apareceu. Misericórdia. Vamos lá. Ativei o mudo aí, que agora minha telinha ficou pequenininha aqui do lado, mas já aparece aqui para mim. Então, deixa eu passar aqui, onde a gente estava. Aqui. Vou até ativar o ponteiro dos slides, que aí fica mais fácil para eu falar com vocês, mostrar para vocês. Então, a farmacodinâmica é o estudo do mecanismo de ação dos fármacos, né? De uma forma geral, é como esses fármacos eles vão agir no organismo. E a farmacocinética avalia os efeitos que o corpo faz com o fármaco. Dentre eles, o processo de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, a farmacodinâmica diz respeito mais ao fármaco em si, ao princípio, né, ativo. E a farmacocinética diz respeito ao efeito que esse medicamento vai ter no organismo. Então, farmacodinâmica diz respeito ao medicamento, propriamente dito. E farmacocinética, a resposta que o corpo vai ter diante deste medicamento. Uma das áreas, né, da farmacologia é a toxicologia. Então, é uma área de atuação da farmacologia, que estuda os efeitos indesejáveis das drogas nos processos biológicos. Então, lembra que eu falei lá no comecinho da aula que a diferença para um medicamento ter o seu efeito esperado e ser tóxico é a dosagem. Então, por isso que a dosagem do medicamento é importante, porque a alta dosagem ou a baixa dosagem pode influenciar no funcionamento do medicamento. Então, a toxicologia, ela é essa área dentro da farmacologia que vai estudar esses efeitos. Os efeitos indesejáveis são efeitos que a droga, né, que o medicamento, o fármaco, ele não pode exercer, mas que pode acontecer. Ele não deve exercer, na verdade, mas pode acontecer. São indesejáveis e não esperados, né? Aqueles efeitos raros, às vezes a gente lê na bula, assim, efeitos esperados, efeitos colaterais comuns, incomuns e raros. Esses efeitos indesejáveis seriam os raros, que pode acontecer, mas não é desejável. O medicamento ele precisa ter maior eficiência, né, com o menor dano possível às células sadias do organismo da pessoa que vai ingerir esse medicamento. Ele precisa atingir somente as células que estão com alguma disfunção, né, ou que estão com vírus ou com bactérias, não as células saudáveis. O que acontece muito na quimioterapia, por exemplo, o medicamento quimioterápico, além dele atingir as células cancerígenas, né, ele atinge também as células sadias. Por isso que a pessoa que faz quimioterapia fica bem debilitada. Por conta das células sadias, elas acabam sendo destruídas também. Esse é um dos motivos, né, claro. As células sadias, elas acabam sendo atingidas pelo medicamento quimioterápico. Então, o medicamento quimioterápico, ele não atinge somente as células cancerígenas. Ah, quer dizer que ele é ruim, que ele é errado? Não. É a forma em que ele é fabricado, né? Creio, obviamente, que não tem outra forma ainda descoberta para que ele não atinja tanto as células sadias. Então, os efeitos causados pelos fármacos podem ser desejáveis, aqueles que são o objetivo do tratamento terapêutico. Exemplo, quando você toma um analgésico, qual que é o efeito esperado? Cessar a dor. Quando você toma um anti-inflamatório, o efeito esperado é que o medicamento vá, né, até a célula que está causando, ou até o micro-organismo, o patógeno que está causando aquela inflamação, e tenham um efeito desejado,
de destruir aquele micro-organismo, aquele patógeno, para que as suas células sejam restabelecidas, né? E voltem à sua divisão natural, digamos assim. Então, o efeito desejado é isso. Quando você toma determinado medicamento, você espera que o efeito seja X. Isso é o efeito desejado. Isso vem muito bem descrito na bula, por isso, até um conselho para vocês. Sempre que forem tomar um medicamento, eu nunca vi esse medicamento, leiam a bula. Mesmo que vocês tenham, às vezes tira da caixinha, perde a bula, vai na internet, se você colocar o nome do medicamento escrito na frente, bula, você vai encontrar a bula dele e aí lê até para orientar. Às vezes vão chegar pacientes pra gente que eles vão estar com algum medicamento e falar assim, olha, não sei porquê, para que esse medicamento serve, né? Eu não sei para que é. Então, para orientar, a gente precisa entender também. E os efeitos indesejáveis são aqueles que causam reações adversas ou efeitos colaterais. Então, os efeitos indesejáveis, eles podem acontecer, mas não são desejáveis, o próprio nome já diz. Não espera-se que eles aconteçam, mas às vezes eles podem sim acontecer devido a alguma ligação do medicamento que atinge o sistema, né, os sistemas corporais. Então, existem os efeitos desejados, que são os efeitos que a gente espera do fármaco. Beleza. E os indesejáveis podem ser reações adversas ou efeitos colaterais, que são indesejáveis porque causam certo tipo de desconforto, claro, mas podem ocorrer com certa frequência a depender do tipo de medicamento. Então, vamos lá. O conhecimento da farmacologia explica o motivo de alguns fármacos matarem bactérias e produzirem pouco efeito no paciente. Quando a gente toma, né, quando é administrado um antibiótico, seja por via oral ou qualquer outra via de administração. Quando é administrado um antibiótico, ele tem a função de atingir um vírus ou uma bactéria. Mas ele produz poucos efeitos colaterais. Então, os medicamentos, eles são, né, preparados para se ligarem, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente nessa aula, se ligarem aos seus receptores. Então, se o medicamento ele é indicado para vírus, né? Você vai ingerir o medicamento e ele vai se ligar nos receptores dos vírus e vai destruir esses vírus. Então, é mais ou menos isso. Eles são atraídos, né, pelo seu receptor para que eles destruam apenas aquelas células. Pode acontecer de destruírem células saudáveis? Pode acontecer. Mas a destruição é tão pequena que não geram grandes efeitos, né? Ou geram pouquíssimos efeitos colaterais. Então, a maioria dos medicamentos, no exemplo da classe dos antibióticos, geram poucos efeitos colaterais, a depender da dosagem, né, e da quantidade de miligramas. Então, esses medicamentos, eles vão se ligar aos seus receptores para que eles tenham o efeito desejado e não se ligar às células saudáveis para não causar nenhum efeito colateral ou indesejado. Além disso, a farmacologia, né, nos ajuda no uso racional dos medicamentos. Então, evitar, né, a automedicação, evitar a prescrição de medicamentos, principalmente vocês que são da área da saúde. As pessoas tendem a pedir, né? Nossa, que medicamento que é bom para tal coisa? Que medicamento que é bom para tal coisa? Eu tô com uma dor aqui, o que será que é? O que eu posso tomar? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ser racional na hora de prescrever, na hora de orientar a ingestão de um medicamento. Porque para ter o diagnóstico, a maioria das vezes a gente precisa de um exame de imagem, precisa de um exame de sangue, né? Uma dosagem de um hemograma, precisa de um exame de urina, um EAS. Enfim, a gente precisa de
diagnósticos, exames complementares que auxiliam no diagnóstico. Então, nem sempre o que você vai prescrever vai ajudar. E nem sempre o que serve para você vai servir para outra pessoa também. Porque o organismo ele tem diferentes formas de absorção de medicamentos. Um exemplo, eu vou dar um exemplo até pessoal. Eu sou gêmea, né? Tenho uma irmã gêmea. E a gente tem o mesmo DNA. E nem sempre os medicamentos têm a mesma ação em mim e nela, mesmo tendo o DNA igual, porque a gente é univitelina, né? Então, se originou de uma única célula. E a gente não tem a mesma reação. É um exemplo para vocês terem, para seguirem. Nem sempre um organismo vai reagir igual ao outro, então precisa tomar muito cuidado. Existem medicamentos que podem causar reações severas em quem tem sensibilidade, né, hipersensibilidade, quem apresenta alergia. Então, a gente tem que tomar cuidado com o uso. Também com o uso exagerado de medicamentos, porque ele pode, o seu corpo pode acabar se adaptando àquela molécula e não gerar o efeito desejado também daquele medicamento. Por isso que tem pessoas que falam assim, não, um exemplo. Vamos pegar um exemplo comercial de um medicamento. Eu não tomo dipirona porque já nem faz mais efeito em mim, eu tenho que tomar alguma coisa mais forte. Isso significa que o organismo dela já se adaptou, digamos assim, à molécula desse fármaco que já não tem a ação esperada. Então, precisa, né, ter um uso racional dos medicamentos. A entender as possíveis interações, então a farmacologia também vai ajudar a gente a entender as interações medicamentosas que podem ocorrer entre as drogas e outros fatores, como os alimentos. Não sei se alguém já fez suplementação de ferro, geralmente falam assim, quando você for tomar o ferro, toma com suco de frutas cítricas. Então, é associar um fármaco a um alimento, para potencializar a ação do mesmo. Então, essas interações, elas podem ocorrer. E também a farmacologia ajuda a gente a determinar a melhor forma de administração, a via, dose, frequência. Então, qual que é a via de administração? Via oral, intramuscular, subcutânea? Acredito que vocês já tenham visto essas vias de administração. A dose, qual que é a quantidade? E a frequência, quantos dias, de quantas em quantas horas, né? Então, a farmacologia, ela nos ajuda a ter essa noção também. E para o desenvolvimento de um novo fármaco, a gente está aqui no meio de uma pandemia, né, global. Então, o desenvolvimento de fármacos, o desenvolvimento de vacinas, né, está muito em evidência. Então, nunca se teve tão em evidência essa discussão quanto nesse momento, principalmente de fármacos, né? Sai um nome de um fármaco, de um medicamento, e esse medicamento ele é amplamente distribuído para a população como referência, por conta de estudos, né, que trazem informações sobre ele. Então, os medicamentos estão muito em alta nesse momento da pandemia com o novo coronavírus, e também a vacina, que precisa, né, da ajuda da farmacologia para ser desenvolvida. Então, vamos a alguns conceitos que são importantes que vocês saibam, né, que a gente saiba no decorrer da disciplina. O primeiro conceito é afinidade. O nome ele já é bem sugestivo, né? A afinidade mede a força de ligação do fármaco, aqui nesse caso dessa imagem, com o seu alvo. Então, a força de ligação entre uma droga e seu alvo. Quando a gente pensa em afinidade, né? Logo pensa assim, é uma coisa... eu tenho afinidade com a disciplina de farmacologia. Quer dizer que você gosta dessa disciplina, né? Que você tem uma ligação com essa disciplina. Eu tenho afinidade com certa pessoa. Significa que você tem uma forte ligação com ela. Então, a afinidade dentro da farmacologia também é relacionada à força de ligação do fármaco, do medicamento, com o seu alvo. Seja, né, o humano, seja
animal, ou seja, uma célula específica, né, coronária, renal, hepática. Então, essa força de ligação se diz respeito à afinidade. O nome já é bem sugestivo, então já fica mais tranquilo para a gente associar. E o que é droga? Então, droga é qualquer agente químico que pode interagir com o organismo e produzir algum efeito. Então, droga é qualquer substância que vai interagir com o organismo e produzir um efeito esperado ou não. Então, aqui na farmacologia, essa palavra é muito usada para descrever os fármacos, né? Às vezes a gente usa droga, às vezes usa fármaco. Então, são sinônimos. A maioria desses compostos são xenobióticos. O que é xenobiótico? Vem de fora do organismo, não são produzidos dentro do organismo. Então, a droga, em sua maioria das vezes, né, ela vem de fora, ela é exógena e é introduzida no organismo por meio de algum agente, algum medicamento, por exemplo. Então, essa inserção, né, desse agente químico se chama droga. E ele é xenofóbico porque vem de fora, xenobiótico, perdão, porque vem de fora. Então, de fora, extrínseco. Ele vai para dentro do organismo. Então, o nosso organismo não produz droga. Ela é trazida para ele. Então, em forma de medicamentos também. Então, falar que o medicamento é uma droga não está errado. A gente só... A diferença, né, de um efeito esperado para a toxicidade é a dosagem desse medicamento. Então, a dosagem é um elemento primordial quando se estuda a farmacologia e se estuda os medicamentos, porque ela pode determinar, né? Ela determina o efeito esperado desse medicamento. Outro conceito é eficácia, ou eficácia máxima, que é representado pelo E maiúsculo e max, né? De máximo, menor um pouquinho. Então, essa é uma simbologia. Caso vocês vejam alguma parte do livro didático, significa eficácia. Refere-se à resposta máxima produzida pelo fármaco. Então, qual que é a resposta que esse fármaco precisa produzir dentro do nosso organismo, né? Dentro do organismo em que ele foi inserido? O aumento da dose não altera o efeito observado. Então, pode-se aumentar a dose do medicamento que o efeito não vai... Estou aprovando o pessoal que está entrando aqui, que o efeito não vai ser modificado. Então, a eficácia é o que se espera que aconteça com aquele medicamento. Qual que é a resposta dele dentro do organismo? Então, a dose, nesse caso, não vai influenciar, porque a eficácia diz respeito ao efeito esperado, né, da resposta máxima desse medicamento dentro do organismo, mas na dosagem adequada. E o que é um fármaco, então, né? Finalmente, é uma molécula com estrutura definida e propriedades ativas que produzem efeito terapêutico. Então, fármaco compõe um medicamento, né? E aqui a gente vê diversos comprimidos. Gente, vocês ficam saindo e entrando, é alguma falha na internet, que toda hora aparecem algumas pessoas que já entraram para eu aprovar aqui. Mas vamos lá. Então, o fármaco ele é uma molécula com determinada estrutura, a depender do fármaco que se vai produzir. Uma estrutura ela já vem pré-definida, com algumas propriedades que vão produzir um efeito. Então, o medicamento ele é composto por fármacos, por moléculas, que vão causar, dentro do organismo, vão causar um efeito esperado, né? Um efeito terapêutico, que significa que é um efeito preventivo ou curativo, né? Terapêutico, que nem sempre o medicamento ele é propriamente para cura, né? Às vezes ele é ou para manter ou para prevenir, que a gente vai ver até os tipos de receptores
que influenciam nessa ação, né, do medicamento. A palavra fugiu agora da minha cabeça. E a potência? O que significa potência? É a quantidade de fármaco necessária para produzir o efeito esperado. Então, é o que é normalmente expresso, tem um errinho de digitação aí, e que é normalmente expressa, olha só, não é erro de digitação, é erro de interpretação da professora, em miligramas. Então, a potência é a quantidade do fármaco, lembra que fármacos são as moléculas, que são necessárias para produzir um efeito esperado. Então, geralmente, quando a gente pega um medicamento, ele vem descrito, né? Tal fármaco, quantidade de miligrama. Tal cafeína, quantidade de miligrama. A depender do componente desse medicamento, é normalmente expresso em miligramas. Se vocês pegarem uma cartela de medicamento ou um medicamento via oral também, não tem problema, um xarope, por exemplo, vocês conseguem ver lá as miligramas dos componentes, né, dos fármacos que compõem esse medicamento. Então, isso é a potência, é a quantidade, quanto eu preciso de X substância para produzir um efeito esperado. Então, é expresso em miligramas. O que é janela terapêutica, né? Janela terapêutica é a faixa de valores de doses que otimizam o equilíbrio entre a eficácia e a toxicidade. Então, a janela terapêutica é esse espaço entre o efeito que eu espero do medicamento, que é a eficácia, e a toxicidade, que seria uma dose muito elevada, que poderia causar, né, toxicidade no organismo. Então, essa janela, o nome já diz, né? É literalmente uma janela, é um espaço, né, entre a eficácia e a toxicidade do medicamento, de forma a atingir o melhor efeito terapêutico, sem levar a efeitos colaterais ou toxicidade consideradas inaceitáveis. Então, essa janela, já vamos fixar assim, é um espaço, vocês podem até, né, sempre desenhar ele com as mãos mesmo, eu faço esses esquemas para vocês memorizarem, né? É o espaço entre a eficácia, que é o que é esperado, e a toxicidade do medicamento. Então, esse espaço é a maneira, né, a forma de atingir o efeito desejado, sem causar a toxicidade, né, sem causar efeitos colaterais ou, né, a própria toxicidade, que são consideradas inaceitáveis. Então, por exemplo, uma dosagem extra do medicamento. Eu sei que precisa de X miligramas de um fármaco para compor esse medicamento analgésico. Então, se esse é o limite da dose terapêutica, não podemos exacerbar, né? Não podemos ultrapassar esse limite para que ela cause algum efeito colateral. Mas cada organismo reage de formas diferentes, não tem como prever, tem como prever através do mecanismo de ação. Mas, às vezes, a gente até pergunta assim, enquanto profissional da saúde, você tem alergia a algum medicamento? E a maioria das respostas, até a gente pode ser que dê essa resposta, que eu saiba, não. Então, que eu saiba, eu não tenho alergia a nenhum tipo de medicamento. No entanto, pode ser que a administração de determinado medicamento cause uma reação alérgica que a pessoa às vezes nem sabia que tinha. Então, por isso, é importante também ficar atento à dosagem e ao tipo do medicamento. Por quê? Aí você pode falar, não, eu tenho alergia a tal componente. Se você tem alergia a diversos medicamentos, geralmente vão se estudar, né, vai ser investigado quais os componentes desses medicamentos que podem estar causando o processo, né, de hipersensibilidade. Então, mais uma vez, a gente tem que prestar atenção na dosagem e na quantidade de fármacos que estão contidos nesses medicamentos. Por isso, o uso irracional, às vezes, um medicamento, né, a pessoa, você tem então um remédio aí? Me dá um. Aí a pessoa te dá, e às vezes, por exemplo, paracetamol.
ele tem 500 miligramas, 750 miligramas. Às vezes a pessoa está acostumada a tomar de 500, né? Ou já tomou, não deu nenhum tipo de efeito, e toma de 750 miligramas e dá algum efeito colateral. Então, nem sempre é o medicamento em si, mas sim a dosagem. Então, essa janela terapêutica tem muito a ver com a dosagem, que é essa diferença entre a eficácia e a toxicidade, né? O quanto esse medicamento é eficaz, que eu espero, e até onde ele é tóxico, a depender da dosagem. Aqui tem uma figura, ó, a subterapia, que é a dosagem menor também, pode ocasionar, né, uma menor geração de efeito. Então, quando você toma uma vou tomar só metade do comprimido, não precisa tomar tudo. Muitas vezes, a depender, né, da estrutura corporal da pessoa, ela vai gerar uma subterapia. Então, o medicamento não vai ter o efeito desejado. E também, em altas concentrações, pode causar a toxicidade, que é uma concentração, né, potencialmente tóxica. Então, a diferença entre a dosagem, vamos supor que essa seta vermelha seja a dosagem terapêutica. Antes dela, subterapia, que é uma dosagem menor do que a recomendada, e depois dessa linha azul, né, uma hiperdosagem que vai causar um efeito colateral. Então, essa seta vermelha é a dose terapêutica e essa seta azul é a dose tóxica, vamos chamar assim. Então, esse espaço pontilhado aqui, esse espaço entre a dose terapêutica e a dose tóxica, é a janela terapêutica, que é o que se espera, né, com o efeito do medicamento. Que eles falam assim, você está tomando um comprimido de 12 em 12 horas? Exemplo, tá hipotético. Todos os exemplos são hipotéticos. Mas não está causando efeito, né? O efeito esperado. Então, vamos aumentar, vamos colocar 3 comprimidos. É só um exemplo, tá, gente? 3 comprimidos de 12 em 12 horas. Então, vai aumentando, mas vai ter um limite. Então, é preciso respeitar esse limite. Até na bula vem, inclusive, descrito: não ultrapassar 4 comprimidos, não ultrapassar X miligramas por dia. Então, quer dizer que tem um limite, né, entre a dose terapêutica. Tem uma janela terapêutica aí entre a dose que se espera para o efeito e a dose que é tóxica, que é uma dose muito aumentada. Então, geralmente, nas bulas, eles vêm descrito a quantidade terapêutica do medicamento aceitável. Acima disso, pode causar efeitos colaterais. Pode causar efeitos tóxicos. Então, o que é um princípio ativo? Vamos lá. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, não tem problema, e perguntem, tá? Porque são muitos conceitos e pode gerar alguma confusão, né? Alguma dúvida mesmo, não tem problema, tá? Eu tô com os slides aqui, mas vocês podem perguntar. Vamos lá, vamos dar continuidade. Princípio ativo é a substância que deverá exercer efeito farmacológico. Então, eu falo, o princípio ativo de tal medicamento é isso. Então, é a substância que espera-se que cause um efeito, né? Um efeito esperado, claro, um efeito terapêutico. Então, pode ser um medicamento, um alimento ou planta. Então, o princípio ativo pode ser num alimento, por exemplo. Vamos dar um exemplo de um alimento terapêutico. Não sei, vou chutar. A camomila. Vamos lá. Camomila. Nem sei se camomila é uma planta, né? Uma erva. Mas, enfim. Alimentos ou plantas. A camomila ajuda a diminuir a ansiedade. Os quadros, né, de ansiedade. Exemplo, tá? Não tem nenhum dado científico neste exemplo. Então, o princípio ativo da camomila é um certo princípio que causa diminuição da ansiedade. Então, as pessoas consomem o chá da camomila, por exemplo, para diminuição de ansiedade. É um efeito
terapêutico, farmacológicos que se espera de um medicamento ou de uma planta, né? Que são as terapias alternativas, os fitoterápicos, entram nessa linha aqui. Entram como princípio ativo, né? Para que se gere um efeito farmacológico esperado. Pode ter diversas substâncias em sua composição, então o princípio ativo não necessariamente é uma coisa só, um princípio. Ele pode ser composto por várias substâncias, formam um princípio ativo de determinado medicamento. Porém, somente uma ou alguma dessas conseguirão ter ação no organismo. Então, pode ser que esse princípio ele seja composto, ó, por exemplo, aqui. Um princípio ativo, ele é composto por diversas substâncias. Mas quando ele é ingerido pelo organismo, essas substâncias geralmente se desprendem e somente um ou poucos, né, princípios substanciais que vão fazer efeito no nosso organismo. Então, nem sempre todas as substâncias do princípio ativo vão ter o efeito terapêutico, mas alguma delas, sim. Por isso que para se desenvolver um medicamento demora tanto tempo, gente. Requer muitos testes para determinar qual é o princípio ativo, qual que é a máxima dosagem, qual que é o tempo de ação desse medicamento, como ele deve ser administrado, é só para adulto, é para adulto e pediatria, né? Qual que é a dose para criança, qual que é a dose para adulto, gestante pode tomar, gestante não pode tomar, lactantes, então, né, pessoas com doenças crônicas, com doenças de coagulação, enfim, é uma infinidade de conceitos, né, uma infinidade de variáveis que devem ser consideradas para se fazer o medicamento. Agora, propriedades farmacológicas, o que são? São substâncias que têm propriedades medicinais. Elas são referidas como substâncias farmacêuticas, desejáveis que podem ser usadas no tratamento de doença. Então, propriedades farmacológicas são as substâncias que compõem o princípio ativo que vão gerar uma resposta no organismo. Basicamente é isso. Então, os conceitos, eles são muito parecidos. Na verdade, eles vão se ligando, né? Eles são sinônimos. A dosagem agora. O que significa dosagem, né? Às vezes a gente confunde muito dosagem com dose, porque as palavras são realmente muito parecidas. Então, dosagem é um conjunto de conceitos, digamos assim, composto por dose, frequência e duração do tratamento. Então, dose do medicamento é a quantidade em miligramas, em ml, em quantos comprimidos, quantas, né, injetável também geralmente em ml. Então, mesmo que esse medicamento, essa dose, seja descrita em ml, o princípio ativo dela vai ser em miligramas. Então, você vai ver lá, dentro desse ml tem tal substância, tal princípio ativo, tantos miligramas, tal princípio ativo, tantos miligramas. Então, a dose é a quantidade, seja em ml, miligrama, comprimido, é a quantidade do medicamento que será administrado. A frequência de administração, então, vai ser de 12 em 12 horas, vai ser de 8 em 8, de 4 em 4 horas. Então, essa é a frequência, quando administrar, né? Qual a frequência da administração das doses. E a duração do tratamento é quanto tempo esse tratamento vai durar. 7 dias? 5 dias? 15 dias? Né? 10 dias? A depender do medicamento e da patologia desse indivíduo. Então, dosagem é um conjunto composto por dose, frequência e duração. Dose do medicamento, frequência de administração e duração do tratamento. Então, entende-se por dose do medicamento a quantidade capaz de provocar uma resposta terapêutica desejada no paciente, preferencialmente sem efeitos colaterais no organismo. Percebam que sempre traz preferencialmente, né?
Pode ser que não cause efeitos colaterais. São efeitos incomuns. Nunca vai dizer assim, esse medicamento não causa nenhum efeito colateral. Nenhum. Não vai causar em ninguém. Nunca vai causar um efeito colateral. Isso não existe. Todas as drogas, né, os compostos, as moléculas que são exógenas ao organismo, que vêm de fora, elas podem causar, sim, efeitos colaterais. Mas o efeito terapêutico esperado é muito maior, né, muito mais eficaz do que o efeito colateral, então acaba valendo a pena, né? Acaba sendo essencial no tratamento de diversas patologias. Então, não se esqueçam mais, dosagem é a dose do medicamento, a frequência de administração e a duração do tratamento. É um conjunto. Então, agora, a partir de agora, a gente vai falar assim, qual que é a dosagem do medicamento, qual que é a dose, que é a quantidade, né? Então, a farmacologia deve né? O fármaco, ele deve interagir com seu alvo. Então, muitas vezes, esse efeito esperado do fármaco ocorre pela interação com os receptores específicos localizados na superfície ou dentro da célula. Então, cada fármaco, ele vai se ligar a uma célula, né? Cada molécula, ele vai se ligar a determinada célula. Essa célula, ela tem que estar, ou célula ou micro-organismo, tá? Ela tem que estar suscetível a receber. Então, geralmente, mesmo micro-organismos, eles têm receptores específicos. Por isso que para cada tipo de patologia tem um tipo de medicamento. Esses receptores específicos que ficam, por exemplo, nas bactérias, são receptores de determinados antibióticos. Ainda mais, a determinar o tipo de bactéria para determinar o tipo de antibiótico que será administrado, por conta desse receptor. Porque existem, às vezes, a administração de um medicamento que não faz o efeito esperado. Não diminuiu a infecção. Porque a maioria das vezes esse medicamento ele não surgiu efeito, não foi recebido, digamos assim, pela sua célula-alvo, que seria a bactéria. Então, cada micro-organismo ou célula vai ter o seu receptor e o fármaco vai se ligar a esse receptor para causar dentro daquela célula o efeito esperado e assim no organismo todo. A duração do efeito desse fármaco dentro do organismo varia, né, conforme a molécula que foi administrada, já que nosso organismo dispõe de sistema de detoxificação. São uns nomes bem complicados, né? Detoxificação e eliminação, que serão abordados nas próximas sessões. Então, vão ser abordados com mais detalhes nas próximas sessões. O que é detoxificação? É o processo feito para reduzir ou eliminar substâncias potencialmente nocivas às células do organismo. Então, o nosso próprio organismo, ele tem a capacidade de se detoxicar dos agentes nocivos que vêm dentro do fármaco. Eu dei essa aula em outra turma e tive um exemplo de uma das alunas que falou que ela tinha que tomar um certo tipo de medicamento que era para tomar durante o dia todo 6 comprimidos. E ela tomou os 6 comprimidos de uma vez só, em uma única dosagem. Aí ela relatou que teve efeitos colaterais, porque lembra da janela terapêutica? Então, ela teve um efeito tóxico do medicamento porque ela tomou uma quantidade muito alta. E aí ela teve sudorese excessiva, né? Começou a suar muito. E também eliminar diurese, né? Começou a urinar com maior frequência. E de coloração diferenciada da coloração natural da urina. Então, o corpo dela estava excretando esse excesso de medicamento
que é nocivo às células do organismo, às células sadias, na forma de sudorese e na forma de urina. Nem sempre vai ser assim, mas a depender da dose, o nosso organismo está preparado para detoxificar. Por que que então as pessoas tomam medicamento e muitas perdem o nível de consciência? Porque a dose é muito elevada ou o efeito daquele medicamento tem ligação com o nível de consciência também, com o neurológico. Então, se a dose for muito alta, o corpo não vai conseguir fazer a detoxificação e a pessoa pode, né, perder o nível de consciência e ter sequelas, né, ter consequências derivadas da dosagem exacerbada daquele medicamento. Para vocês entenderem que nem sempre a pessoa vai suar muito, né, vai excretar pela urina. Muitas vomitam o medicamento também, que dá uma irritação gástrica. Então, pode ter diversos tipos de eliminação desse medicamento. Outras não conseguem eliminar por conta da dosagem, precisam fazer procedimentos, né, para ajudar na eliminação desses medicamentos. Então, agora a gente vai falar da dose, né, da interação fármaco-receptor. O que significa isso? Para que uma droga exerça o efeito desejado, ela precisa entrar no organismo. Isso é correto. Seja por via de administração oral, intravenosa, subcutânea, intramuscular, intradérmica, enfim. Ela precisa entrar no organismo e ser distribuída até alcançar o seu sítio de ação. Então, o sítio de ação é onde esse fármaco, né, essa droga, na verdade, vai fazer efeito. Então, aqui eu coloquei duas imagens, ó. Uma imagem da chave, que é uma chave, né, hipotética também, ilustrativa, e outra imagem de diversas moléculas juntas. Percebam que para que a célula tenha, né, para que a droga exerça esse efeito desejado, ela precisa se ligar a um receptor. Essa chave aqui, por exemplo, quando a gente vai abrir uma porta, ela tem uma chave específica. Existem chaves que até ligam, né, que até entram na fechadura, mas não exercem a função, que é abrir a porta. Porque o receptor, que é a fechadura, não é daquela chave. Então, aqui é a mesma coisa. A droga, ela entra no organismo e procura as células desejadas, né, para começar a sua ação lá no seu sítio de ação. Muitas vezes ela pode até se encaixar no receptor, mas não gerar o efeito desejado por conta da estrutura dessa célula que recebeu ela. Mas, na maioria das vezes, ela vai se ligar a um receptor que vai gerar um efeito, né? No caso, por exemplo, das bactérias e o antibiótico, esse antibiótico vai ser capaz de destruir essas bactérias para restabelecer a função normal das células. Então, ó, muitos dos receptores de fármacos clinicamente relevantes são conhecidos como proteínas. Então, a maioria dos receptores são proteínas. E por isso apresentam 4 níveis de complexidade. Agora, atenção. 4 níveis de complexidade dos receptores das proteínas. Vamos entender. As proteínas são macromoléculas formadas pela união de vários aminoácidos. Então, muitos aminoácidos, eles vão se unindo para formar a proteína. Ok. Aqui até tem uma sequenciazinha. Os aminoácidos, atenção, são unidos entre si por ligações peptídicas. Então, os aminoácidos, eles se ligam através de ligações peptídicas. Deixa eu só tirar isso. Tirei o fundo embaçado, que agora eu vou usar toda a minha didática com os meus coisinhas de pendurar papel, de prender papel. Então, os aminoácidos, eles se ligam por ligações peptídicas. Aminoácidos
ligações peptídicas, eles se unem. Correto. As moléculas resultantes da união de aminoácidos são chamadas de peptídeos. Então, ligações peptídicas formam um peptídeo. Até agora, tranquilo, né? O nome é parecido. As proteínas, então, são macromoléculas formadas pelos aminoácidos. Isso aqui é uma união, né, peptídica que forma um aminoácido. Outra união peptídica liga nesse aminoácido. Outra liga nesse aminoácido. E esse emaranhado de aminoácidos formam uma proteína. Nossa proteína está aqui toda desengonçada. Mas fingem que isso aqui é uma proteína. Então, o emaranhado de aminoácidos formam uma proteína. Eles vão se ligando. E a gente vai entender as etapas de formação. A estrutura primária consiste na sequência de aminoácidos que a compõem. Então, a estrutura primária corresponde à sequência linear dos aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então, os aminoácidos são unidos por ligações peptídicas. Então, a estrutura primária, ela é uma sequência linear. Como assim? Um aminoácido vai se ligando no outro de forma linear. Então, de forma a formar uma linha mesmo. Muito blogueira, mas vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo. Então, a primeira etapa, primária, linear. Um aminoácido em cima do outro. Eles vão se juntando um em cima do outro. Ok. Os aminoácidos da estrutura primária interagem com outros adjacentes, o que resulta em diferentes conformações que caracterizam a estrutura secundária. Misericórdia! Então, a estrutura primária ela é linear, correto. Para a estrutura secundária, os aminoácidos eles são ligados, né, eles são atraídos, aqui, ó, eles interagem com outros adjacentes. Então, tem outros aminoácidos aqui, eles vão interagindo. Então, esses outros aminoácidos, eles vão se ligando nessa cadeia linear, que é a estrutura primária. Isso tudo acontece dentro do nosso organismo. Então, vão se ligando e formam a estrutura secundária, que são os aminoácidos lineares da estrutura primária, mais os aminoácidos adjacentes que vão agregando e formando, observem a imagem, formando uma capa, como se fosse uma capa, dentro, né, formando essa estrutura, opa, perdão, essa estrutura dentro desse emaranhado de aminoácidos. Então, estrutura primária linear. Estrutura secundária, os aminoácidos adjacentes que vão formando como se fosse uma capa em volta da estrutura linear primária. A estrutura secundária corresponde ao primeiro nível de enrolamento helicoidal. Então, nada mais é que essa capa em volta e ele vai se formando em forma de espiral, né? Mas vai tendo um arranjo espacial, ou seja, vai tomando forma esse aminoácido. É caracterizada por padrões regulares e repetitivos, que ocorrem localmente causada pela atração entre certos átomos e aminoácidos próximos. Então, essa fase secundária, essa estrutura secundária, ela é caracterizada por padrões regulares, ou seja, sempre vai vir um aminoácido adjacente que está por aqui e vai se ligar. Outro aminoácido vai se ligar. Esse é um ciclo repetitivo. A estrutura terciária, aminoácidos distantes da molécula também podem interagir, resultando na estrutura terciária. Então, ácidos distantes, que estavam em outro, né, momento, em outro local do organismo, podem vir e também
interagirem com essa cadeia primária e secundária. A estrutura terciária corresponde ao dobramento da cadeia polipeptídica em si mesma. Na estrutura terciária, a proteína assume uma forma tridimensional, ou seja, 3D, específica devido ao envelopamento global. Então, se fosse ficar meio difícil para a gente explicar, porque eu tenho poucas coisinhas. Essa estrutura primária e a estrutura secundária vão chegando mais aminoácidos adjacentes, estão vendo aqui, e ele vai se enrolando em si, ele vai fazendo uma curva e vai se enrolando mesmo, e forma uma estrutura tridimensional, igual essa daqui, ó. Antes a gente tinha uma estrutura, né, linear, com aminoácidos adjacentes. Aí nessa estrutura terciária, ele já começa a se enrolar em si mesmo, a formar como se fosse uma cobrinha, uma minhoquinha mesmo de emaranhados de aminoácidos. Então, a estrutura primária é linear. Secundária, os aminoácidos começam a chegar lá na estrutura linear. E terciária, esse aminoácido que já tem essa cápsula em volta, né, polipeptídica, ele começa a se enrolar nele mesmo e formar uma estrutura tridimensional. É possível que as moléculas polipeptídicas distintas interajam e formem estruturas quaternárias. Como assim? Vamos lá. Então, as estruturas quaternárias podem ser que outras moléculas polipeptídicas, então imaginemos que aqui é uma molécula polipeptídica, né? Que já passou pelo processo primário, secundário e terciário que a gente já viu. Pode ser que outras moléculas polipeptídicas venham e queiram se ligar a esse nosso aminoácido. Então, esse emaranhado é a estrutura quaternária. Quando uma estrutura pronta se liga a outra estrutura também pronta, formando uma grande molécula peptídica. Então, aqui, ó, a gente pode ver também a estrutura primária, uma sequência linear de aminoácidos. A estrutura secundária, então, é um arranjo, né, espacial da cadeia polipeptídica. Então, ó, já começam-se os aminoácidos se ligarem e formar esse espiral, né, esse contorno, digamos assim, essa capa. Na estrutura terciária, essa estrutura filamentosa começa a se dobrar, começa a se envelopar. Então, esse envelopamento é mais rígido e essa estrutura começa a se desdobrar e formar uma estrutura tridimensional. Na estrutura quaternária, há um emaranhado de cadeias polipeptídicas se juntam a outras. E isso é uma sequência, né, um ciclo que vai ocorrendo e cada emaranhado desse vão sendo ligados a vários outros e formando a proteína. Acho que deu para entender, né? Espero. Aqui mais um exemplo, também dá para ver bem didático por causa das cores. A primária, uma estrutura linear. A secundária já começa a ligação de outros aminoácidos e ela começa, né, a se transformar com uma capa polipeptídica. No terceiro, na estrutura terciária. Essa estrutura ela começa a se enrijecer e a formar, a se dobrar, né? Dobra-se em si mesma para formar uma estrutura tridimensional. E na estrutura quaternária, outras estruturas adjacentes vão se ligando e formando, né, um aminoácido. Essa estrutura quaternária ela pode ser imensa, ela vai se multiplicando para formar a proteína. E os
sítio de ligação, então, o que é o sítio de ligação? Depois que essa proteína é formada, né, que a gente entendeu como ela é formada através dos aminoácidos, o sítio de ligação é a região de uma proteína que se associa com um ligante. Geralmente consiste em uma cavidade na superfície da proteína, constituída por uma disposição específica dos aminoácidos. Então, vamos lá. O sítio de ligação é o local onde esse fármaco vai se ligar. Então, eu tenho aqui a proteína. Eu tenho aqui o fármaco. Então, o fármaco vem e se encaixa na proteína, porque aquele fármaco é para determinado tipo de patologia, certo? Então, esse sítio de ligação é o local, aqui, ó, que o fármaco vai, né, o substrato aqui ele chama de substrato, mas é o que o fármaco, o local que ele vai se ligar na célula alvo, né, ou uma enzima ou uma proteína. Tem mais um exemplo, ó, esse exemplo é da web aula de vocês, inclusive, que está no portal. Então, temos o fármaco, o sítio de ligação, que é o local onde esse fármaco vai se acoplar, digamos assim, e o receptor, que é a célula que vai receber, e aqui tem o citoplasma, né, que a célula fica imersa em citoplasma. Então, isso já é lá da biologia, vocês vão lembrar. Alguns conceitos aqui, na verdade, vocês, né, podem recordar o nome, às vezes não recorda o conceito, tudo bem, não tem problema. Mas recorda o nome que, eu já ouvi falar, eu já vi isso em algum lugar. Então, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo de ligação do fármaco com o seu receptor. Gente, nem sempre o fármaco vai ser um triângulo, tá? Foi uma coincidência. Aqui ele também tinha uma pontinha de triângulo e aqui também. É que é uma forma didática de explicar o que é o sítio de ligação de um fármaco. Então, as forças de ligação, como que elas ocorrem, né? Existem diversas forças de ligação para definir qual vai ser a ação esperada de determinado medicamento. Então, aqui é do menor para o maior, tá? Essa sequência é do menor para o maior. Então, as ligações, elas podem ocorrer. Forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio, interações iônicas e ligações covalentes. Onde a força de Van der Waals é a que tem menor força e a ligação covalente é a que tem a menor força de ligação. A maior força de ligação. A menor Van der Waals e a maior a ligação covalente. Então, forças de Van der Waals são atrações fracas, resultantes da mudança transitória na densidade de elétrons, gerando cargas positivas e negativas. Então, são atrações fracas. Os elétrons, eles são atraídos entre si, mas de forma fraca, porque as cargas, elas modificam o seu funcionamento de forma muito rápida. Ligações de hidrogênio resulta da interação de átomos. Então, vamos lembrar lá da química também. Com polarização positiva, aí aqui ele dá um exemplo, né? O H, o N, o O. E aqueles com polarização negativa, por exemplo, O, N e S. Então, átomos com polarização positiva e átomos com polarização negativa. É a interação desses átomos, positivo com negativo. Ok. Interações iônicas ocorrem entre átomos de cargas opostas, isso é, ânions e cátions. Misericórdia, é muito conceito, professora, tô ficando doido. Então, vocês vão ter que reler a apostila para fixar o conteúdo, né? Tem também atividades no ambiente virtual, no AVA de vocês, que vai ajudar bastante. E qualquer dúvida também podem me perguntar. Se eu conseguir responder, eu ajudo vocês. Então, ocorre entre ânions, carga negativa, e cátions, carga positiva. Ânions e cátions. Então, positivo e negativo. Aqui até tem, ó, positivo e negativo. Vamos supor que isso sejam átomos.
Dessa maneira, enquanto um átomo ganha elétron, o outro perde. Então, vamos lá de novo com as nossas coisinhas de papel aqui. Deixa eu pegar. Essa interação iônica ocorre entre átomos de cargas opostas. Então, cargas opostas. Esse aqui positivo, esse aqui negativo. Azul claro, azul escuro. Não tem preto, mas tá bom. Então, carga negativa, ânion. Carga positiva, cátion. Essas interações, né, eles vão se ligar. Ok. Causou uma interação. Então, ao mesmo tempo que o positivo está doando para o negativo, ele está recebendo também. Então, há uma troca lá. Ó. Enquanto um átomo ganha, o outro perde. Se o positivo está ganhando, esse aqui está perdendo, porque ele está doando. Então, um átomo doa a energia, digamos assim, para o outro. E dessa forma, eles têm interações iônicas. Às vezes parece que a palavra não vai sair, mas ela sai. E as ligações covalentes são as ligações mais fortes, como a gente viu lá no primeiro exemplo, né, no primeiro slide das forças de ligação. E normalmente são irreversíveis e resultam do compartilhamento de um par de elétrons entre os átomos de moléculas distintas. Então, temos a molécula de O e a molécula de S. Elas se ligaram, se acoplaram uma na outra. Vai ocorrer a doação de um par de elétrons. Olha só como S ele doa o par de elétrons. Então, essa ligação é irreversível. Uma vez doado, não tem como pegar de volta. Então, pensem também, dá para associar a doação de, sei lá, alimento, por exemplo. Quando você doa um alimento para uma pessoa, você não tem como ir lá e pegar de volta, principalmente se essa pessoa já tiver comido. Não tem como pegar de volta. Então, essa ligação covalente, ela é irreversível. Uma vez doado, não tem como reverter essa situação. Então, as células, né, elas se ligam e uma doa esses elétrons para as outras. Então, elas são irreversíveis. Os receptores, ó, aqui tem receptor agora, fármaco de outra forma geométrica. Os receptores são encontrados em pelo menos 2 estados de equilíbrio. Os receptores inativos, que é representado pela letra R maiúscula, e os receptores ativos. É uma letra R com asterisco. Então, asterisco ativo, só o R inativo. Isso é só conceitual, tá? Na prática, usa-se mais a palavra inativo e ativo mesmo. Não precisa, caso vocês vejam esse símbolo, né, no decorrer do livro, para vocês já saberem. No caso de canais iônicos, podem falar em estado fechado e aberto. Então, aqui, ó, temos um receptor e outro receptor. Aqui é o citoplasma da célula. Um receptor, outro receptor. E aqui são os fármacos. Ó, esse receptor aqui já está ativo, né? Um fármaco se ligou. E esse receptor, ele está inativo. Então, o fármaco ainda está procurando o receptor. Supondo que esse receptor não esteja ativo, esse fármaco vai passar direto até ele achar outra célula para ele se ligar, tá bom? Então, isso são receptores. E para classificar os fármacos, a gente tem 2 tipos de classificação: agonistas e antagonistas. Vamos entender o que significa cada um deles. Os agonistas promovem a alteração na atividade do seu alvo. Então, agonista, ele produz uma alteração no alvo. Refere-se a ações ou estímulos provocados por uma resposta referente ao aumento ou diminuição da atividade celular, sendo uma droga receptiva. Então, agonista, lembrem-se sempre de que quer causar alguma alteração, que tem a função de causar alguma alteração. E os antagonistas previnem a ativação ou inativação de seus alvos por agonista. Então, o agonista, ele vem para provocar uma reação.
E o antagonista, ele vem para prevenir essa reação. Por exemplo, está chovendo, a chuva vai molhar. Então, a chuva é o agonista que vai molhar a pessoa. Aí você vai e abre um guarda-chuva. O guarda-chuva é o antagonista que vai prevenir com que você se molhe. Então, vai prevenir que a chuva faça o seu processo, né, esperado, o seu processo de ativação, que seria se molhar. Então, aqui tem uma figura. Aqui é a substância, né? A substância química que está no nosso organismo. E aí, o fármaco agonista, quando você ingere o fármaco agonista, ele se liga aos receptores, correto? E aqui ele vai exercer, né, a atividade que ele preconiza, que ele foi fabricado. Ele vai exercer essa atividade dentro da célula, vai exercer essa função. Já os fármacos antagonistas, eles fazem um bloqueio, ó. Eles não se ligam na célula para provocar um efeito dentro dela. Eles bloqueiam a ação dos agentes, né, nocivos das substâncias. Por exemplo, os fármacos agonistas poderiam ser os analgésicos, por exemplo, né? Você toma um analgésico e espera que ele haja de uma forma dentro do organismo. E o antagonista poderia ser, por exemplo, um antihipertensivo, que vai agir nas células protegendo contra a hipertensão arterial. Ou hipoglicemia oral, para diabetes, por exemplo. Que a pessoa vai tomar para prevenir, né? Para auxiliar nessa captação de glicose do organismo. Então, os fármacos agonistas, eles geram uma interação, a sua função. E os antagonistas, eles previnem essa ativação pelo agonista. Não sei se deu para vocês conseguirem entender. Eles são bem parecidos os nomes, mas um é o oposto do outro. Um vai exercer a função e o outro vai evitar com que ele exerça a função. Mais ou menos isso. Então, essa é a nossa referência da nossa aula de hoje. Tivemos bastante conceitos, alguns são confusos realmente, que a gente precisa resgatar, né? Muitos conceitos básicos. Isso às vezes gera um pouco de confusão, gera, né, um certo desconforto, mas eu tenho certeza que no decorrer das aulas a gente vai conseguindo refletir sobre isso e também vocês vão conseguindo associar mais o conteúdo. Eu vou baixar a lista de presença agora para eu ir acompanhando vocês, tá? Para ver quem estava presente, quem não estava, só para eu ir acompanhando mesmo. Fiquem tranquilos. Pronto. Pessoal, tem alguma dúvida? Adriana? Presente. Tem alguma dúvida? Não. Você ativou o microfone. Então é isso, gente. Se vocês não têm nenhuma dúvida, muito obrigada. Até a aula que vem. Hoje tivemos 20 alunos aqui, eu consigo ver. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo na sexta-noite, assistindo aula. Sei que não é fácil, mas muito obrigada. E até sexta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau. Professora, Obrigada, professor. Bom final de semana. é só bastante conteúdo, assim, né? São tudo palavras novas que a gente ainda não... Digamos que é o nosso primeiro contato, né? Isso, com essas palavras novas, né? Isso mesmo. Por isso que eu aconselho vocês a assistirem a web aula, né? Caso vocês tenham tempo hábil, dá uma lida na apostila, para caso surja alguma dúvida. Então, é importante que vocês releiam para fixar, porque realmente é muito conteúdo novo, muito conceito, né? Bem teórico. Então, gera uma estranheza mesmo para até a gente conseguir se habituar com os nomes, né? Leva um tempo. Mas familiarizar com os nomes, né, professor? Tem nome que é até difícil para pronunciar, porque não faz parte do nosso cotidiano. Então, até a gente se familiarizar leva um tempo mesmo. Mas vai dar tudo certo, podem ficar tranquilos.
Vai sim.